Tudo bem, meus irmãos? Muita chuva, né, pessoal? Deus está presente, vai nos abençoar bastante em nome do Senhor Jesus. Eu costumo sempre dizer, é chuva lá fora e chuva de bênção aqui dentro, né? E nós estamos falando já há um tempo, né? Sinal que está chovendo bastante. E que Deus derrame uma chuva de bênção também, possa regar a boa semente e produzir muitos frutos em nome do Senhor Jesus. Bom, hoje nós estamos continuando a série de estudos, né, sobre o livro de Neemias. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Abra lá, por favor. Neemias, capítulo 6. Nós já vimos que o Neemias, ele perguntou a respeito de Jerusalém, né, como se encontrava a cidade, os muros. E ele foi informado, né, que os muros haviam sido queimados, a cidade estava destruída. E o povo que permaneceu ali estava em grande miséria e sofrimento. E o que ele fez? Como qualquer ser humano, ele se lamentou. Eu expliquei que lamentar uma situação difícil não é pecado, não é errado. Você não vai ser menos de Deus quando você se abala com uma situação. De repente, uma má notícia, um diagnóstico médico, por exemplo, descobrir que algum parente está fazendo algo errado, né? Cometendo um erro, né? O que você deve fazer após isso? Você deve se levantar, como Neemias fez. Ele esteve jejuando e orando por algum tempo. Então, depois de saber o estado negativo do povo de Deus, ele fez o quê? Ele começou a orar e a jejuar. É o que nós devemos fazer, irmãos. Ao sabermos de uma coisa ruim, de uma má notícia, nós temos que fazer o quê? Buscar o socorro naquele que tudo pode. Às vezes o médico desenganou, a sociedade desenganou, mas Deus, Ele é Deus de milagres, amém, pessoal? Então ele jejuou e orou, e ele disse: até então era eu copeiro do rei. É como se ele dissesse: quem sou eu? Sou apenas um copeiro. Mas, irmão, quando você se dispõe a ser usado por Deus, Deus pega um copeiro e transforma num grande homem, né? Não menosprezando a função, a profissão de copeiro, mas eu falo assim, a expressão daquilo que você faz. O que ele fazia? Ele só servia, colocava o vinho no copo lá do rei. Ele provava a comida, ele tinha algumas tarefas básicas, mas ele fez uma grande obra. Ele orou, ele jejuou, e Deus então colocou no coração dele de ir e reconstruir, né? E reconstruir não é nada fácil, mas quando Deus está na frente, então a obra acontece. E aí ele foi, começou a ver os lugares, pediu autorização para o rei. Ele pediu cartas, né, para a pessoa que tomava conta da floresta poder dar madeira, pegar os elementos, né, para que ele pudesse reconstruir. E começou. Só que eu expliquei na semana passada, e quando você está de braços cruzados, ninguém se intromete na sua vida. Ninguém se preocupa tanto, né, como você está. Mas começa a fazer a obra de Deus para você ver se não vai levantar. E se levantou. Sambalate, Tobias, Gesem, aí depois vieram outros, né? Não foram só esses, outros se levantaram. O inimigo usou muita gente para tentar cessar a obra, mas Neemias estava determinado. É o que nós também temos que ter no nosso coração. E no capítulo 6 diz assim, veja só, vamos lá? Diz: sucedeu mais, que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma. Observe o detalhe. Então, quando Sambalate, Tobias e Gesem souberam que os muros já estavam fechados, e já não havia brechas. O que isso nos ensina, irmãos? Nós queremos reconstruir. Hoje falando de família, reconstruir casamento, reconstruir a família. Primeiro, antes de qualquer coisa, de construir a casa, tem que construir os muros.
Às vezes a pessoa ela quer, não, eu quero, pastor, reconstruir, recomeçar. A pessoa já quer logo a casa, né? Quer o marido, quer a esposa. Irmão, tem que cercar primeiro, tem que proteger. A palavra diz que se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Então, se Deus não proteger, infelizmente, se houver brechas, o inimigo vai aproveitar aquelas brechas. Eu tenho que fazer o quê? Cercar, para não ser uma presa fácil para o inimigo. Tapar as brechas. Pastor, qual é a brecha que muitas das vezes a pessoa tem? Às vezes é um destempero. Às vezes a pessoa ela fala, pastor, eu não consigo conviver nem comigo mesmo. Eu brigo comigo olhando do espelho. Imagina se eu tiver mais alguém em casa. Então eu tenho que fazer o quê? Tapar essa brecha, irmão. Eu costumo dizer, a pessoa que, por exemplo, é viúva, ou a pessoa no mundo lá se separou, aí analisa na Bíblia e vê que pode reconstruir a vida, né? Existem algumas brechas, né? Existem algumas formas que Deus permite que a pessoa reconstrua. Mas o que ela tem que fazer? Ela tem que primeiro tapar as brechas. Fazer os muros, para não acontecer o que aconteceu da primeira vez. Eu citei semana passada a mulher adúltera, né? Perdão, a mulher samaritana, né? No poço de Jacó. Quantos maridos ela teve? 5. E o 6º que já estava com ela já não era mais marido. Então ela casou 5 vezes e o 6º relacionamento já não era mais casamento. Então havia algo nela que precisava ser consertado. Você acha que ela não queria ser feliz? Queria ou não queria? Com certeza. Casou uma vez, não deu certo. Casou a segunda, não deu certo. A terceira não deu certo. A quarta não deu certo. A quinta não deu certo. A sexta provavelmente também não daria, porque ela já não casou mais, ela já estava em adultério. Então era questão de tempo de não dar certo. O que ela deveria fazer? Tapar as brechas. Não é? Cercar para que o casamento dela não fosse algo tão fácil quanto uma casa sem muros. Uma casa sem muros é vulnerável. Se você construir uma casa vulnerável, o inimigo ele entra e sai a hora que quer. Então é necessário fazer o quê? O que Neemias fez. Ele primeiro construiu o muro, ele tapou todas as brechas, e aí então continua a obra da reconstrução. Mas saiba que assim como os inimigos de Neemias se levantaram, os nossos inimigos também irão se levantar. Semana passada nós vimos que eles se levantaram com zombaria, com desprezo, depois mudaram, né, para afronta, começaram então a partir para cima, com agressividade. Mas você vai ver que o diabo começa a ver que as estratégias não vão funcionando, ele vai mudando. Vigia, esteja sempre ligado com Deus. Porque se você não vigiar, o inimigo que era agressivo, o inimigo que partiu para cima de você, daqui a pouco ele começa a se mostrar amigável. Não, olha, a gente começou com o pé esquerdo, vamos ser amigos, né? Vamos nos unir então, né? Vamos nos unir. Foi o que Sanbalat e Tobias fizeram. Eles começaram a ver que a primeira estratégia de zombar, de afrontar, de escarnecer, de menosprezar, não deu certo. Eles mudaram a estratégia. Eles chamaram Neemias para congregar, falaram: olha, vem cá. Vamos ser amigos, vamos congregar. O Neemias, ligado com Deus, falou assim: opa, peraí, vocês nunca quiseram o meu bem, por que agora, de uma hora para outra, vocês ficaram bonzinhos? Isso aí não está, como diz o outro, não está me cheirando bem, né? Veja só, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ele tapou as brechas. Veja mais, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, não é? Sanbalat e Gesem mandaram me dizer:
Vem e congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Ou seja, vamos ser amigos. Vamos tomar um café, vamos tomar um lanche aqui, nós começamos mal, vamos congregar. Irmão, qual que era a intenção de Sanbalate? Era de matar Neemias. Era de fazer com que a obra cessasse, que a obra parasse. Irmão, e não é diferente hoje. A estratégia do diabo é tão somente fazer a obra parar. Eu citei o caso de uma senhora que ela ia na igreja lá em Cruzeiro, São Paulo, no interior de São Paulo. E ela falava, pastor, quarta-feira ela levava a foto dela na igreja, orava pelo marido que bebia. E aí ela tinha medo dele ser atropelado, dele beber e cair em algum lugar e morrer. E ela ficava, Senhor, liberta o meu marido, que ele pare de beber, porque eu tenho medo dele morrer qualquer hora dessa. Aí um dia o marido falou para ela assim, fulana, você vai na igreja orar por mim, porque eu bebo, né? Que eu saio de casa, bebo, vou até o bar, depois eu volto com risco aí de ser atropelado, de cair e morrer em algum lugar por aí. É verdade, eu sofro tanto. Aí ele falou, vamos fazer um acordo então. Acordo? Qual que é? Faz o seguinte, eu não vou mais no bar, eu vou só beber em casa. Se eu beber, eu deixo a garrafa de pinga do lado do sofá. Se eu beber, cair, eu caio no sofá, não machuca. Eu fico lá, daqui a pouco saro da pinga e vou deitar e dormir. Mas com um acordo que você não vai mais na igreja. O que aconteceu? Ela topou. Ela não foi mais na igreja, ele não foi mais no bar. Mas, irmão, eu tenho certeza absoluta que aquilo foi só um momento. Qual que é a intenção do diabo? É que ele fosse beneficiado? Não. A única estratégia do diabo era fazer aquela senhora parar de orar, porque com certeza estava dando certo. Com certeza, aquela oração estava no mundo espiritual surtindo efeito. Logo, logo ele se converteria, ele se libertaria, não pararia momentaneamente de beber, mas ele iria ser liberto completamente. E o coração cheio de Deus, ele ia ficar firme sempre. Mas ela não estava ligada com Deus, ela fez um acordo não com o marido, mas com o diabo. É aqui o que o Sanbalate propôs, né? Ô Neemias, vamos ser amigos. Mas olha quando a pessoa está ligada com Deus, Deus dá o discernimento do Espírito. O que é isso? É você começar a enxergar que por trás daquela proposta tem lá o dedo do diabo. O diabo vem fantasiado de gente boa, mas deixa o rabinho aparecendo, né? Deixa lá o chifre aparecendo, começa a exalar um cheiro de enxofre, você fala, isso aí é do diabo, tem alguma coisa estranha aí, né? É o discernimento. E diz aqui, porém, intentavam fazer-me mal, ou seja, a intenção era fazer mal. Ele falou, olha, eu entendi que na verdade não era a intenção de ser amigo, de ajudar, de trazer alguma, não, é fazer, eles queriam me matar, é uma emboscada. Por isso que nós temos que estar ligados com Deus. Uma vez aquela proposta era só para afastar de Deus. Tentação quer dizer o quê? Toda tentativa do diabo de nos afastar de Deus. E o que ele falou? Enviei-lhe mensageiros a dizer-lhe, faço uma grande obra, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Quando fala descer aqui, entenda como descer o nível. Quando você está em comunhão com Deus, você está no nível espiritual. O diabo quer que você desça o nível para o campo carnal, pecaminoso. Então, quando você para ouvir o diabo, para conversar com o diabo, você desce o nível. Você sai do nível do espírito e entra no nível da carne. Se você para, você começa a entrar no nível do diabo, na arena do diabo.
e fica do jeito que o diabo gosta. Lembra que eu falei há um tempo atrás, né? Entre o leão e o jacaré, os dois brigando. Quem é que ganha, o jacaré ou o leão? Eu falo, depende do local. Se o jacaré puxa o leão para a água, quem vai ganhar? Quem que é possível de ganhar? O jacaré, sim ou não? Porque é onde ele domina. A água é onde o jacaré domina. Mas e se o leão pega o jacaré da água e puxa para a terra? Quem que é mais provável ganhar? O leão, sim ou não? Assim também é no mundo espiritual. Se você está em comunhão com Deus, você vence o diabo. Você vence o pecado. Se você não está em comunhão com Deus, você desce como o Neemias foi convidado a descer, ele com certeza entraria no nível daqueles homens, não era o que Deus queria que ele fizesse, e ele seria derrotado, ele seria vencido. Isso vale para nós. Não desça, irmão. O diabo quer que você brigue, que você xingue, ele quer que você amaldiçoe, ele quer que você odeie, ele quer que você desça o nível. Eu tenho que falar, e você, como Neemias falou, não posso descer o nível, não posso mudar de posição, porque se assim eu fizer, eu me enfraqueço e o inimigo vence. Amém? Diz aqui, por que cessaria essa obra? Por que eu vou parar essa obra? É o que aquela irmã deveria fazer. Não posso parar a obra, eu estou na campanha, eu estou na oração. O meu objetivo não é o meu marido parar de beber, é ele se libertar, é ele se converter. E muita gente começa a ser enganado disso aí. Pastor, eu estou orando para o meu filho parar de usar droga, graças a Deus ele parou, pastor. Mas ele veio para a igreja? Se converteu? Não. Então continue. Mesmo depois dele estar firme com Deus, convertido, mesmo assim você tem que continuar orando. Claro, celebrando cada conquista, né? Cada evolução. Olha, pastor, já graças a Deus, ele já não está mais usando droga, ele já não está mais fazendo tal coisa errada, ela já não está mais aprontando, ela já não está mais assim, mas eu sei que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Mas se eu perseverar, eu vou conseguir. Eu não posso descer, porque senão a obra para. Até o diabo engana, melhorou, mas melhora não é tudo. Melhora, mas eu tenho que ver a obra completa, batizado, servindo a Deus, sendo mais crente que eu. Amém? Pastor, eu quero ver o meu familiar mais crente que eu. Aí sim eu vou, não vou relaxar, não vou parar de orar, mas eu já vou ter aquela sensação de dever cumprido. Quem está entendendo? Então veja mais. Do mesmo modo, enviaram a mim 4 vezes e da mesma forma lhe respondi. Olha que coisa. Você vê que o diabo, irmão, ele persevera. E nós temos que ser mais perseverantes que o diabo. Não foi só uma vez que os inimigos tentaram Neemias. Foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5. Então, não pense você não, pastor, eu falei, está amarrado. Não. Ele vai tentar de novo, muitas das vezes. Por isso que Tiago 4,7 fala o quê? Se sujeitem a Deus e resistir ao diabo. O que é resistir? É dizer não quantas vezes for necessário. Amém? Se sujeitar é se colocar para obedecer, também no que for necessário. É estar disposto a fazer o que Deus mandar você fazer. O que Deus mandar você tirar, o que Deus mandar você mudar. Não, eu sou sujeito a Deus, pastor, então o que Deus mandar eu faço. O mais difícil que seja, mas eu vou me esforçar para fazer. É missão dada, missão cumprida. Resistir é dizer não. 1, não 2, não 3, não 4, não 5, não 10, não 1000 vezes não. Amém?
Então ele disse: eles vieram, Sambalate pela 5ª vez me enviou o seu servo com uma carta aberta na mão. Então ele pegou uma carta, escreveu e mandou essa carta publicada, né, para todo mundo ver. Aí ele jogou sujo ainda, pessoal. Olha só, no qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, né? E assim diz. Vamos lá? Tu e os judeus intentam rebelar-vos. Então edificas um muro, e tu farás rei deles segundo essas palavras. Então eles jogaram sujo. Falaram assim: você pensa que eu não sei? O quê? Que você vai montar um reino para você? Agora eu entendi. Por que você está tão interessado em Jerusalém? Por que você está tão preocupado com o povo? Por que você está tão interessado? Olha para você ver como é que a pessoa é, né, pessoal? Às vezes a pessoa sempre olha com maus olhos. Sempre olha de lado com desconfiança, né? Sempre vê, a Bíblia diz que tudo é puro para aqueles que são puros. E tudo é impuro para aqueles que são impuros. Ou seja, se você tem maldade, você vê tudo com maldade. Se você tem bondade, se você tem Deus, você sempre espera que seja algo bom. Então eles jogaram sujo, falaram assim: olha, você, na verdade, você está querendo montar um reino para você. Está querendo dividir um ministério, vamos falar assim, né? Falando de igreja, né? Já sei. Você está querendo pegar o povo para você e abrir uma igreja do outro lado da rua. Acontece ou não acontece, pessoal? Infelizmente acontece. Mas a intenção de Neemias não era essa. Mas eles ameaçaram contar para o rei Artaxerxes que, na verdade, o Neemias ele não era um homem de Deus, um homem que tinha uma missão de reconstruir. Na verdade, ele era um interesseiro, um divisor, um traidor da nação. Olha para você ver quantas vezes o inimigo foi baixo, foi sujo, e o diabo vai fazer isso também, irmão. Às vezes a pessoa vai na igreja orar pelo marido, o que o marido fala? Vai lá dar dinheiro para o pastor, vai namorar o pastor. Às vezes a pessoa fala isso, né? Vai lá, seu bobo, seu isso, seu aquilo, só isso, só aquilo. Quer dizer, ao invés da pessoa incentivar, dizer isso mesmo, vai lá orar por nós lá. Olha, logo, logo Deus vai tocar e eu vou também, né? Incentivar, motivar, ora mesmo para as coisas darem certo. Procura uma palavra, né? Em vez da pessoa motivar, incentivar, às vezes ela calunia, ela difama. E foi o que aconteceu aqui, ó. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Olha para você ver. Na verdade, não foi o Neemias que pôs profetas por ele. Não foi. Eles pagaram profetas para mentir. Pastor, tem profetas que são subornados para mentir? Tem, irmão. De acordo com o interesse. Às vezes a pessoa, para manter alguém na igreja, ao invés de ela falar a verdade, ela fala de uma forma tendenciosa. Então tem que tomar cuidado. Qual é a garantia que a profecia vem de Deus? É isso aqui, ó. É a base das Escrituras. Então eles falaram que o Neemias tinha contratado profetas para falar bem dele. Mas eles pagaram profetas para mentir. Veja só, terminando. Porém mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, inventas. É tudo mentira, meu filho. Isso aí você está inventando, é da sua cabeça. Tem nada a ver. Irmão, quando você está em comunhão com Deus, no caminho certo, você não teme. Ele colocou a prova, falou: você está dizendo isso? Então prove. Você está inventando, é mentira.
porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus. Então Neemias, diante disso, ele começa a orar. Então o que nós temos que fazer? Para tomar decisões, para poder, desfazer um levante do inferno, ora a Deus. Ele ora dizendo: fortalece as minhas mãos. Que mais? E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo. Olha o que esse homem falou para Neemias: olha, eles vão vir à noite e vão te matar. Foge e vamos até o templo, ao meio do templo. Ele não podia, irmão. Quem podia entrar no templo, no santuário, no Santo dos Santos? Não era o sacerdote? Então esse homem estava fazendo ele fugir de medo e ir para um lugar que não era para ele ir. Ele não estava habilitado para ir. Então o Neemias, ligado com Deus, começou a perceber que aquilo não era, aquele conselho não vinha de Deus. Esse homem também aqui foi pago para poder colocar medo em Neemias. Mas ele orou, não orou? E o que ele respondeu? Porque virão matar-te, sim, de noite virão te matar. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? Para que eu vou fugir? Eu não estou errado, eu não estou em pecado, eu estou fazendo a obra para Deus, eu não estou fazendo nada para mim, não devo nada para ninguém, eu vou fugir por quê? E quem há como eu que entre no templo para que viva? Quer dizer, então, quem sou eu para entrar no templo e viver? Então, se entrasse no templo não autorizado, morreria fulminado, irmão. Imagina se ele fosse um homem que não tinha conhecimento da palavra. Ele iria pecar, ia morrer e a obra ia acabar. Por isso que é bom andar sempre em comunhão com Deus. De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que me enviara. Olha aí, cuidado, hein? Ele era profeta, mensageiro de Deus, mas um profeta nunca iria ordenar que você fizesse algo contra a palavra. Amém? Então eu repito: o que credencia o homem de Deus, a mulher de Deus, irmão, a incentivar você a obedecer isso aqui, Amém? Se a pessoa incentiva você a contrariar a palavra, pula fora. Nunca alguém que é realmente enviado de Deus vai incentivar você a desobedecer isso aqui. Mesmo que você se ofenda, que você se chateie, que você fique abalado naquele momento, vai dizer: olha, faça o que Deus mandou. Ele foi pago para colocar medo. Eles vão vir te matar. Sai daqui, foge, entra no meio do templo. Ele falou: eu não posso, não estou habilitado, eu não sou sacerdote. Como é que eu vou lá? Se eu for lá, eu vou morrer, de todo jeito. E diz: mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate, o que, pessoal? Fizeram o quê? O suborno. Então ele foi pago para mentir. Irmão, tem gente que aceita suborno e inventa mentira. Por algum interesse, por algum objetivo, por vanglória, por soberba, sei lá por quê, acaba aceitando. E mente para você, mente para mim. Se você é uma pessoa que anda ligado com Deus, você vai dizer: opa, isso aí não é de Deus não.
Não aceito. E concluindo, vamos lá, terminar? Para isto o subornaram, para me atemorir, para colocar medo. O medo é o antídoto da fé. O medo faz cessar a obra. O medo faz a pessoa parar, congelar. A pessoa fica com medo, ela não tem iniciativa, ela não tem ânimo, não é? E para que assim fizesse e pecasse. Então Neemias falou, estão fazendo que eu tenha medo e eu cometa pecado. Para que tivessem alguma causa para me infamarem. Então ele não podia entrar no templo, né? Assim me vituperarem, fazer mal para ele. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras. Ó Deus, não esquece deles não, hein? Toda maldade, tudo que eles estão fazendo aí, o Senhor, irmão, e tem muita gente, sabe por quê? Que está sofrendo? Porque fez maldade no passado e não se arrependeu. Está tudo registrado. Então, às vezes a pessoa vai... Quem colhe, irmão, semente ruim, vai colher maldade lá na frente. Sambalate, Tobias e Gesem estavam prejudicando Neemias, atrapalhando Neemias, puxando o tapete dele, fazendo de tudo para acabar com a vida dele, com o ministério dele. Você acha que fica impune isso? Você acha que isso vai ficar assim, de graça? Ele falou, lembra deles, Senhor. Lembra deles. Isso não vai ficar assim, não. Que o Senhor, que eles se arrependam, né? Que eles possam mudar de rumo, mas caso não, eles vão pagar por tudo isso que eles estão fazendo. Toda a maldade. E diz, e também da profetisa Noadia. Olha aí, tem uma profetisa também, mas é mentirosa. Era profetisa? Pastor, quer dizer que tem profeta, profetisa do diabo? Tem. Quantas vezes já vi, uma pessoa se infiltra no meio do povo da igreja e começa um por um. Olha, o seu tempo aqui na igreja acabou. Curioso, né? A pessoa fala assim, eu sou da igreja Deus é Mais. Aí eu vou na igreja da graça. Aí eu falo para a pessoa, seu tempo aqui acabou na igreja da graça. Ah é? Mas para onde que eu vou? A igreja Deus é Mais. Né? Parece que Deus está contra a igreja da graça. Fala assim, não, ó, você sai daqui e vai para lá. Você sai daqui dessa igreja e vai para a minha. Irmão, quem quer tirar alguém de um lugar e levar para seu próprio benefício, está sendo guiado por Deus? Provavelmente não. Está sendo pago, subornado, tem algum interesse, tem algum propósito naquilo. Mas não é de Deus, irmão. Irmão, eu estava falando com uma pastora hoje à tarde, ela falou que aconteceu isso, tem uma mulher que se levantou, que dividiu a igreja, levou quase todo mundo. E aí ela falou, pastor Márcio, depois todos voltaram, todos doentes. Todos eles vieram enfermos. Ainda bem que voltou, né, pessoal? E aqueles que não voltam mais? E aqueles que ficam por aí desviados, escandalizados? Quem que vai dar conta dessa alma? É ou não é? Então, agora nós, como ovelha do Senhor, nós temos que estar atentos. Não é qualquer subiu. Não. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, elas me ouvem, eu as chamo, porque são minhas ovelhas. A ovelha do Senhor sabe identificar quando é Jesus e quando não é. Não é? Então tem que saber. Terminando, também da profetisa Noadia, dos mais profetas que procuraram me atemorizar. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês Elul, em 52 dias. Diga glória a Deus. 52 dias os muros, as portas foram reconstruídas.
Pastor, como é que foi tão rápido assim? Em menos de 2 meses houve a reconstrução, porque Deus estava no negócio. Porque o coração do povo estava inclinado a trabalhar. O coração do povo começou a trabalhar, se esforçar no Senhor, se dedicar, e quando Deus está no negócio, você põe o coração, a Bíblia diz que onde está o teu coração, está o teu tesouro. Começa a obra a fluir. E ele diz aqui, sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito em seus próprios olhos, ficaram com medo, assustados, né? Espantados, mas como é que pode, rapaz? O negócio ali, olha, nós tentamos de tudo para atrapalhar, tentamos de tudo para impedir, jogamos sujo, e não adiantou nada. Porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Diga glória a Deus. Eles falaram, esse negócio é de Deus mesmo. Essa obra é de Deus. Deus está nesse negócio. Que quando é de Deus, vence a tudo. E quando não é, naufraga. Acaba. É casa na areia. Primeira provação, dissolve. Quando é de Deus, permanece. Amém? Acabou? Isso? Acabou? Não, tem mais, né? Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias. E as cartas de Tobias vinham para eles. Amém? Porque muitos em Judá eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casaram com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também suas boas ações contavam perante mim, e minhas palavras transmitiam a ele. Acabou? Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Que mais? Acabou, agora acabou. Eu estou acompanhando na tela aqui, então por isso que eu estou dando pausas aqui. Bom, em resumo, o inimigo mudou a estratégia, mudou a forma, começou a mudar o jeito. Fica atento. Se o objetivo é fazer você parar com ameaça, ou então tentar mostrar para você que você está perdendo tempo servindo a Deus. Quando eu me converti jovem, primeira coisa que me disseram, fala, rapaz, você é bobo, você é tão novo, vai para a igreja depois de velho, quando você estiver quase já indo embora, aí você vai para a igreja. Eu falei, não, se Deus está me chamando jovem, é porque Deus tem um propósito logo cedo na minha vida. Permaneça, meu irmão. Vai se levantar o profeta, a profetisa, e uma série de coisas. Mas se o teu coração estiver inclinado a trabalhar, Deus abençoa. Amém? Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, eu entreguei a sua palavra a Deus, e eu creio que assim como Neemias venceu, e em 52 dias ele reconstruiu, meu Pai, a obra se terminou, porque o coração do povo estava, meu Deus, inclinado a trabalhar. Que assim também, ó Deus, aconteça com cada um de nós, que todos nós tenhamos esse sentimento no coração, meu Pai, de trabalhar, de seguir, ó Deus, o propósito do Senhor. Ainda que Sanbalate, Tobias, Gesem, Semaías, Noadia e tantos outros, ó Deus, possam, meu Pai, se levantar, mas que toda a intenção do inimigo caia por terra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a lutar e a buscar a obra completa, em o nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o nome do Senhor.
Irmãos, deixa eu terminar aqui com o pessoal pela internet, lembrando a todos que a nossa sede estadual da Igreja da Graça fica localizada aqui no centro de Vitória, isso mesmo, aqui na Avenida Princesa Isabel 367. Esse é o culto de quarta-feira, toda segunda, quarta e sexta, às 9, às 15 e às 19h30. E no domingo, às 8, 15 e 18 horas, venha participar conosco. Fazendo aquele apelo a você que acompanha a programação através do YouTube, das redes sociais, sempre fazendo aquele pedido, você que é dizimista, ofertante, patrocinador da obra de Deus, você pode fazer uma doação, uma contribuição, devolvendo o dízimo, fazendo uma oferta de amor, contribuindo através, por exemplo, do Pix. Você pode fazer através do nosso, do Pix da igreja, Falo nosso porque eu sou Igreja da Graça também, Então você pode abrir o aplicativo e colocar lá o e-mail que é doações@iigd.com.br. Nós estamos precisando da sua ajuda nessa reta final do mês de janeiro. Mês de janeiro, no começo do ano, é sempre mais trabalhoso, mas Deus dá vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E ao fazer a sua doação, pastor, posso ajudar com 100, 50, ou o meu dízimo é um pouco mais, um pouco menos, você fazendo, envie o comprovante para o nosso WhatsApp, tá? O WhatsApp da igreja sede é o 27 995 25 2076, operadora 27 995 25 2076. E desde já, muito obrigado e Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.